Início de ano marcado pelo regresso da tensão geopolítica ao centro dos mercados financeiros. Conflito no Médio Oriente pressiona preços da energia, alimenta receios de inflação e trava as expectativas de cortes de taxas de juro. Entre petróleo, tarifas, bancos centrais e volatilidade, os mercados recordaram uma velha lição: sair do mercado nos momentos de maior incerteza raramente acaba bem. Lembra-se deste cenário nos vídeos da BKGA? Pois bem, infelizmente, voltamos aqui passados 4 anos, pois a guerra foi o principal tema que marcou o mundo e os mercados financeiros no início de 2026. Desta feita, o conflito no Médio Oriente. Conflito este que fez com que os preços da energia subissem abruptamente e os bancos centrais ficassem novamente pressionados. O ano até começou de forma relativamente positiva, suportado pela expectativa de continuação do ciclo de descida de taxas de juro e com a economia global mais resiliente do que muitos antecipavam. Mas o cenário alterou-se de forma significativa no final de fevereiro. A escalada militar que envolve os Estados Unidos, Israel e o Irão trouxe de volta ao mercado receios relacionados com a energia, inflação e crescimento económico global. O encerramento e as perturbações em rotas estratégicas de transporte de petróleo provocaram uma forte subida do crude, aumentando a volatilidade nos mercados acionistas e obrigacionistas. Nos mercados acionistas, o desempenho acabou por ser positivo, muito por culpa da forte recuperação de abril, após um mês de março particularmente pesado. Os mercados emergentes fecharam o quadrimestre com quase 14% de valorização, muito suportados pela Coreia do Sul e Taiwan, que subiram respectivamente quase 60% e 40%. O Japão e os Estados Unidos fecham o pódio com mais de 9% e 5% respectivamente. Mais ténue foi o retorno da Europa, com cerca de 3% de incremento. Nas obrigações, as yields da dívida soberana subiram de forma expressiva à medida que os investidores reduziram as expectativas de cortes de taxas de juro por parte da Reserva Federal. Antes do conflito, o mercado antecipava novas descidas de taxas nos Estados Unidos em 2026. Contudo, a pressão inflacionista gerada pela subida do petróleo levou a Fed a adotar um discurso bastante mais prudente. Algo que sucedeu de igual forma na Europa. O Banco Central Europeu manteve igualmente uma postura cautelosa. O impacto da crise energética e a possibilidade de um regresso da inflação dificultaram novas reduções de taxas de juro, mesmo perante um crescimento económico moderado. Apesar deste contexto de incerteza e elevada volatilidade, os fundos da BKGA registaram desempenhos positivos, com a exceção do Banco Inter Obrigações, que desvalorizou apenas 0,33%. Destaque para o Banco Inter Mega TT PPR, o nosso fundo de ações que explora oportunidades em tendências e temas, cuja performance beneficiou e muito da exposição à economia do espaço, hidrogênio e semicondutores. Relembramos que este é um fundo com elevado nível de risco e por isso o investimento deverá ser enquadrado numa ótica de uma carteira diversificada com um horizonte temporal de médio e longo prazo. Tendo em conta a alteração de postura dos principais bancos centrais e as quedas de mercado registadas, surgiu-nos uma janela de oportunidade e decidimos, com isso, alterar a nossa alocação de ativos. Reduzimos a exposição à liquidez, passando de uma posição de neutralidade para subexposição, utilizando essa liquidez para aumentar a exposição a ações, onde deixámos de estar subexpostos para assumir uma posição de neutralidade. E mantivemos, contudo, a nossa sobreexposição a obrigações. Este movimento resulta da convicção de que, apesar da volatilidade recente, os mercados acionistas oferecem atualmente melhores perspectivas de retorno esperado do que manter níveis elevados de liquidez. Historicamente, os períodos de maior incerteza acabam muitas vezes por criar oportunidades interessantes de investimento. Dentro da componente acionista, reduzimos a subexposição que tínhamos aos Estados Unidos, embora continuemos cautelosos relativamente a este mercado. As valorizações continuam exigentes, sobretudo no segmento tecnológico, e a concentração excessiva dos índices em poucas empresas aumenta o risco da volatilidade adicional, caso haja revisões em baixa das expectativas económicas ou dos resultados empresariais. Por outro lado, reforçamos ainda a nossa sobreexposição a mercados emergentes. Continuamos a acreditar que esta região apresenta um perfil risco-retorno particularmente atrativo.
As valorizações permanecem significativamente mais baixas do que nos mercados desenvolvidos, enquanto tendências estruturais como o crescimento demográfico, o aumento da classe média, a digitalização das economias e o investimento em infraestruturas continuam a suportar o potencial de crescimento de longo prazo. Adicionalmente, um dólar mais fraco tende historicamente a beneficiar estes mercados. Por fim, reforçamos a exposição a ações temáticas por acreditarmos que continuam suportadas por tendências estruturais de longo prazo. A crescente eletrificação da economia, a modernização energética, a inovação tecnológica, o investimento em defesa e espaço, bem como o envelhecimento demográfico e os avanços na saúde, mantêm perspectivas de crescimento particularmente atrativas nestes segmentos. Na componente obrigacionista, mantemos preferência por obrigações de empresas, sobretudo nos segmentos Investment Grade e High Yield, particularmente no setor financeiro, onde continuamos a encontrar níveis de yield historicamente interessantes e fundamentais sólidos. A nossa sobreexposição mantém-se, pois a recente subida das yields faz com que esta classe de ativos permaneça extremamente atrativa. A melhor forma de acompanhar a visão e posicionamento da BKGA será através dos nossos fundos de investimento. É nestes veículos que implementamos uma gestão global e diversificada, procurando selecionar os ativos mais adequados a cada perfil de risco e para cada fase do ciclo económico. No atual contexto de yields, a níveis elevados face aos últimos anos, lançámos 2 fundos de obrigações com maturidade definida em 2028 e 2034. Estes produtos procuram oferecer maior previsibilidade de retorno e visibilidade temporal aos investidores, permitindo captar o potencial das atuais yields através de uma estratégia focada em obrigações de qualidade e horizonte de investimento definido. Importa também recordar que os fundos PPR da BKGA combinam potencial de valorização financeira com vantagens fiscais relevantes. Para além dos benefícios possíveis à entrada em sede de IRS, estes produtos permitem beneficiar de uma tributação bastante reduzida sobre as mais-valias, especialmente para investimentos mantidos no longo prazo. Todos os anos, há um novo motivo de preocupação para os investidores. Ora são as guerras, Ora são tarifas, ora a inflação, bancos centrais eleições. ou o preço do petróleo. As manchetes mudam, A origem do medo muda, a volatilidade também. mas há algo na história dos mercados que nunca mudou. Quem permanece investido atravessa as crises. E participa nas recuperações. Mantenha-se investido com a BKGA. Invista connosco!